Salve, salve pessoal! Chegou o momento de você ficar por dentro de tudo o que aconteceu na 20ª rodada do Campeonato Inglês. Olha, o início de 2026 começando com tudo, com muitos jogos da Premier League, o campeonato não para. E olha, tem rodada no meio de semana, tem rodada no próximo final de semana, então fique ligado que a gente vai trazer todos os detalhes. Mas a 20ª rodada da Premier League encerra com o Arsenal mais líder do que nunca, agora abrindo 6 pontos de frente para o Manchester City, que empatou com o Chelsea no grande clássico desta 20ª rodada. Eu sou Rodrigo Pinheiro, seja muito bem-vindo ao canal, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o hype no vídeo e comente aqui neste resumo da rodada, esse material especial que eu falo de tudo que aconteceu nesta jornada da Premier League. Sem mais delongas, pessoal, vamos aos resultados desta rodada e depois passando pelos principais jogos que tivemos. Olha, tem o Arsenal com uma vitória esplendorosa, importantíssima contra o Bournemouth fora de casa. Não é só o clássico que nós tivemos, tem o Fulham empatando com o Liverpool com um golaço no finalzinho da partida. Vamos falar muito sobre esse tropeço do Liverpool, segundo empate consecutivo dos Reds na competição. Mais um calvário do Manchester United, a coletiva polêmica do Ruben Amorim e a situação bastante tensa para o lado de Old Trafford, com o treinador cada vez mais questionado. O United empatou com o Leeds. Vamos falar também do Wolves, que venceu a primeira após 20 rodadas e venceu o West Ham, que nada com braçadas rumo à segunda divisão. Complicada a situação do West Ham, e o Wolverhampton vence a primeira para dar o quê? Um pouco mais de respiro, já que a situação do Wolves também é bastante complicada na lanterna do campeonato. Vamos falar do Aston Villa, que venceu também na rodada. Enfim, muita coisa para a gente destacar. O Igor Thiago marcando hat-trick e na 14 gols no campeonato. Vamos falar dessa boa campanha do Brentford também e evidentemente que você vai ficar por dentro de tudo aqui, beleza? Vamos aos resultados então da 20ª rodada? Então vamos nessa, começando pelos jogos de sábado. O Aston Villa venceu o Nottingham Forest por 3-1, jogo importante para o Aston Villa. John McGinn marcando 2 gols, o Ollie Watkins também indo às redes, o goleiro John falhando e tendo uma lesão séria, a princípio uma lesão que parece ser no joelho. Vamos acompanhar, a gente vai falar bastante sobre isso. O Brighton venceu o Burnley por 2-0, o Wolves aplicou 3-0 para cima do West Ham, o Arsenal visitou o Bournemouth e venceu por 3-2. Esses foram os jogos de sábado. E no domingão tivemos 1-1 entre Leeds United e Manchester United. Tivemos a vitória por 4-2 do Brentford sobre o Everton fora de casa. O Newcastle venceu o Crystal Palace, que completou 5 jogos sem vencer. Cai pelas tabelas, 2-0 para o Newcastle. Bruno Guimarães marcando um dos gols. O Tottenham consegue mais uma vez deixar o seu torcedor irritado. Mais uma partida bem apática, 1-1 para cima do Sunderland em casa. O Fulham 2-2 para cima do Liverpool, grande jogo também da rodada. E tivemos também o clássico entre Manchester City e Chelsea por 1-1. Vamos começar falando sobre o clássico. O clássico foi muito interessante nesse domingo e eu vou abrir aqui o nosso resumo falando do clássico entre Manchester City e Chelsea. Vamos nessa? Bora falar de Manchester City 1, Chelsea 1 no Etihad Stadium no encerramento da 20ª rodada, num clássico bastante movimentado em que tivemos 2 tempos distintos. O City muito bem na primeira etapa e o Chelsea no segundo tempo melhorou com as alterações, principalmente com a entrada do Andrei na vaga do Estevão. Eu não tiraria o Estevão, mas o Andrei entrou muito bem. O Enzo Fernandes, que começou mais recuado ali na volância com o Reece James, acabou ficando um pouco mais solto, né? O Andrei um pouco mais recuado. O Chelsea melhorou no segundo tempo e conseguiu, né, o gol
no finalzinho, né? O Reinders marcou no primeiro tempo, 1-0. O City teve boas oportunidades, o Haaland teve 2 oportunidades importantíssimas, teve uma bola na trave, o City criou bastante e por mais que o Chelsea tenha iniciado a partida com o Estevão assustando num chute travado pelo Vardiol na área mesmo, né? No primeiro lance de perigo da partida, o City logo depois equilibrou as ações e dominou o primeiro tempo. E já no segundo tempo, o Chelsea, logo no começo, o Pedro Neto perde um gol incrível, ele e o Donnarumma numa bela jogada de contra-ataque, e ele acaba chutando por cima do gol. E o Chelsea foi aos pouquinhos criando. Não foram muitas finalizações do Chelsea, mas pelo que produziu no primeiro tempo, que foi muito pouco, para o segundo tempo foi importante as finalizações. Foram ali umas 6 finalizações, o Donnarumma trabalhou, mas o Chelsea não arregou, né? O Chelsea foi muito valente com o Callum McFarlane, jovem, interino, que assumiu ali o posto de treinador para este jogo, né, na vaga do Maresca, que deixou o comando do Chelsea no dia 1º de janeiro. E o McFarlane foi muito bem na escalação, sacou o Robert Sanchez, o goleiro titular, o Jorgensen assumiu, e o Chelsea com os problemas na zaga, né? Tá sem o Coelho por muito tempo, o Fofana não esteve relacionado, o Cucurella lesionado, então o Chelsea precisou botar o Reece James ali na volância junto com o Enzo Fernandes. Além disso, teve a ausência do Caicedo por suspensão, então toda a zaga, né, do Chelsea formada por jogadores reservas, tirando o Chalobah, que vem atuando bastante como titular nessa temporada, né? O Malu Gusto na esquerda, o Achepong na lateral direita, com Chalobah e Badiashile fazendo miolo de zaga, né? E eu gostei muito da escalação do Chelsea do quarteto ofensivo, apesar do João Pedro não ter jogado bem, o Cole Palmer muito apagado, mas o Estevão atuando na direita, o Pedro Neto atuando na esquerda, o Garnacho no banco de reservas, né? E que é o meu melhor cenário para esse ataque, né? O João Pedro não jogou bem, o Dilep entrou na segunda etapa e foi muito bem, né? O Dilep que era da base do City, né? Então ele nasceu ali pro futebol, né? Foi revelado nas bases do Manchester City, destacou no Ipswich e defende o Chelsea desde o início dessa temporada, jogou inclusive o Mundial de Clubes com o Chelsea, mas o Chelsea não foi bem no primeiro tempo, mas com a entrada desses jogadores, do Andrei e principalmente do Dilep, o time do Chelsea conseguiu ser mais agressivo, conseguiu atacar mais esse time do City, que teve, claro, a sua posse de bola sempre ali num volume interessante, né? Mas não tanto assim, né? Foram 60% contra 40% ali, aproximadamente ali, a posse de bola. O City finalizou muito mais, mas novamente pecou nas finalizações. É um time que tem como característica nessa temporada desperdiçar muitas oportunidades. E o Haaland, que das poucas oportunidades que teve a bola nos pés, não conseguiu concluir para gol. A trave salvou o Jorgensen no primeiro tempo. Tivemos o Cherki atuando muito bem pelo lado direito do ataque, sendo o principal jogador ali na criação, né, do time do Manchester City mais uma vez, um jogador que vem cada vez mais por conta das ausências do Marmouche na Copa Africana de Nações, o Savinho novamente lesionado, né? O time do City tem encarado algumas lesões, né? Faz tempo que o Kovacic está fora, sem falar do John Stones também, enfim, mas o Cherki foi muito bem. Depois do segundo tempo, com a entrada do Jeremy Doku, o time começou a ser mais flexível, né? Atuando do lado esquerdo e também atuando do lado direito, mas o Cherki realmente foi o cara ali da força motriz. O Phil Foden também teve algumas oportunidades, acabou desperdiçando, e o City acaba sendo punido, né?
por não concluir a gol com maestria, né? As chances desperdiçadas fizeram total diferença na reta final do jogo e o famoso "quem não faz toma" foi ao pé da letra, porque o gol do Enzo Fernandes acontece aos 49 minutos do segundo tempo, numa bela jogada individual do Malo Gusto, que arranca pelo lado direito, né? Ele troca ali a região que estava atuando, começou na esquerda, ele faz um cruzamento perfeito e a bola sobra para o Enzo Fernandes, que fura na primeira oportunidade, ele chuta, o Donnarumma salva, mas o rebote ainda teve tempo para concluir a gol. Resultado, pessoal, que deixa o time do City agora a 6 pontos atrás do Arsenal, que venceu na rodada, né? Venceu o Bournemouth num grande jogo também do Arsenal, uma boa apresentação dos Gunners. O City fica com 42, o Arsenal com 48 e o Chelsea na quinta colocação com 31 pontos e à espera do novo treinador. O Liam Rosenior será entrevistado pela diretoria do Chelsea nesta segunda-feira e tem tudo para assumir o comando do time do Chelsea. Liam Rosenior, inglês, já falei muito no vídeo anterior, deixando aqui o vídeo anterior sobre a saída do Maresca e a grande possibilidade do Liam Rosenior do Strasbourg, que é do mesmo grupo que comanda o Chelsea, né, o do grupo do Todd Bowley, né? Então o Liam Rosenior, inglês, pode assumir, provável que seja anunciado aí, vai ter aí essa questão mais de formalidade, de entrevista para formalizar toda a questão de contrato, mas o Chelsea precisa focar numa coisa. Há 4 anos o Todd Bowley assumiu e o Chelsea não tem um plano técnico a longo prazo, né? Cada temporada sai um técnico, né? E isso fica muito difícil, né? Vai ser o 7º treinador em quase 4 anos de administração. É o Chelsea que evidentemente precisa evoluir em alguns pontos. O Cole Palmer precisa ser um pouco mais protagonista, mas tem uma temporada bastante avariada por conta de lesões, ficou muito tempo fora, né? Grande parte, né, dessa primeira metade da temporada do Cole Palmer fora. E o João Pedro precisa ser um cara muito mais efetivo, né? Foi contratado para ser um jogador de eficiência para esse ataque, para fazer esse time jogar, né? O Chelsea abriu mão do Nicolas Jackson, que fazia seus gols e ainda era criticado, e o João Pedro assumiu esse posto do Nicolas Jackson, né? O Nicolas Jackson, que é reserva do Bayern de Munique, mas que tem tido sua minutagem por lá. Mesmo assim, o Chelsea trouxe um jogador para repor a saída do Jackson, e o João Pedro, que iniciou com muito otimismo, né, no Mundial e não vem tendo uma regularidade ali com o gol, né? É um jogador que o Chelsea precisa bastante, né? Apesar de ser um jogador muito voluntarioso, tem mostrado muita movimentação, né? O Dilep também entrando bem, mas não é um cara goleador, mas que é um cara muito brigador também lá na frente para segurar a bola, para tentar fazer alguma coisa. Mas o Chelsea, individualmente, alguns jogadores precisa evoluir, e é claro que a questão dos desfalques defensivos também pesa bastante, e o City, que vem de 2 empates, né? O City realmente precisa agora analisar bastante, porque tem o Brighton na próxima rodada, né? O City que empata esse clássico, e na rodada anterior, que a gente já tinha falado, empatou 0-0 com o Sunderland fora de casa, né? Então vamos acompanhar como que vai ser o City, que vai encarar o Brighton no meio de semana, né? Jogo na quarta-feira, né? Então vamos ficar de antena ligada referente a esse jogo. Já o Chelsea vai encarar o Fulham, clássico importante da rodada também. É um clássico de bairro, 2 times do mesmo bairro. É muito interessante a gente acompanhar.
o Chelsea na quinta colocação com 31 pontos. Vai ter esse duelo com o Fulham, que empatou na rodada com o Liverpool em 2-2. A gente vai falar sobre esse jogo também. Mas no contexto geral, o City tinha tudo para vencer. Teve o controle, dominou, executou, mas faltou qualidade na hora de finalizar. E aí o que acontece? O time do Chelsea acabou punindo o City, conseguindo achar esse gol numa bela jogada individual do Malo Gusto, que vem sendo o coringa desse time, né? Ele vem atuando em várias posições, na lateral direita, na lateral esquerda, até no meio, sendo um cara de válvula de escape também para o ataque. E ficou muito bom assim pro Chelsea recuperar e também para esse jovem interino, né? O Kalum, né? Eu tinha até esquecido dele, o interino, qual o nome dele? Só vou pegar aqui, porque eu tinha decorado o nome dele, olha só. Callum McFarlane, um cara de base, 40 anos de idade, que foi literalmente colocado na fogueira para esse clássico, e o Callum McFarlane conseguiu ir muito bem, fazendo as boas mexidas. Gostei da escalação, ele conseguiu mexer muito bem no time. Ele tirou o Estevão, que eu fiquei muito triste. Acho que o Estevão poderia ter ficado mais para o segundo tempo, mas a entrada do Andrei também foi bem interessante para segurar um pouco esse ímpeto do City pelo meio de campo, né? Que estava ali fazendo bastante triangulação com o Foden, com o Reinders, com o Rodri, com o Bernardo Silva, né? Tava difícil ali para o Chelsea tentar segurar com a trinca ali de meio de campo que tinha escalado o McFarlane, né, com o Reece James, com o Enzo e também com o Palmer, mas deu tudo certo, um empate. Claro que o Chelsea está 4 jogos sem vencer, mas tem tudo na próxima rodada também para se recuperar e seguir na perseguição ao Liverpool, que é o quarto colocado com 34 pontos. 3 pontos separa o Chelsea do Liverpool. Bora falar agora do Arsenal, o Arsenal mais líder do que nunca nesse campeonato inglês. Vamos nessa, hein, pessoal? Bora falar agora, pessoal, de Arsenal e Bournemouth, jogo no Vitality Stadium, realizado no último sábado, dia 3 de janeiro. Jogo difícil, o Bournemouth é um time complicado de vencer na sua casa e o Arsenal conseguiu ser bem resiliente depois da falha que ocasionou no gol do Evanilson, né? O brasileiro, o Gabriel Magalhães saiu errado com a bola, o Evanilson fez o gol logo no comecinho, o gol aos 10 minutos, mas o Gabriel Magalhães se redimiu 6 minutos mais tarde, fazendo o gol de empate do Arsenal. E aí vem o grande nome, um dos grandes nomes da rodada. Claro que o Igor Thiago é disparadaço, o grande nome com o hat-trick do Brentford para cima do Everton, brasileiro com 14 gols no campeonato. Mas o segundo tempo o Arsenal mostra resiliência, mostra muita luta e o Arsenal vai muito bem, com 2 gols dele, Declan Rice, o volante, que é um dos destaques que eu falo assim, o Declan Rice não precisa fazer partidas antológicas precisando marcar gols, né? O Declan Rice, pela segunda vez na carreira, ele marca 2 gols no jogo. Aquele 2 gols de falta contra o Real Madrid na Champions League na temporada passada e agora contra o Bournemouth, né? O Declan Rice é um jogador que chegou ao 4º gol dele no campeonato, né? Um jogador que é muito importante na recuperação de bola, é muito bom na condução do time, na dosagem desse time, e sem falar do Zubimendi, né? Que é um cara que desarma pra caramba, um cara que dá combate, que tem muita visão de jogo. É uma dupla de volantes muito, muito boa que esse Arsenal tem. E o Rice é um dos caras que, sem fazer muito, sem destacar nas principais estatísticas, é um cara que corre muito, é um cara que sempre se posiciona muito bem, é um cara que tem visão de jogo, é um cara que briga por posse de bola, um cara que faz o time rodar. O Arsenal, para quem duvidava do Arsenal antes dessas últimas rodadas, né? O Arsenal realmente
mostrou muita resiliência com um time que está 11 jogos sem ganhar. Lembrando que o Bournemouth, na rodada 9, era vice-líder do campeonato e desde então são 6 derrotas e 5 empates. O time do Iraola derreteu. Mas será que foi por causa dessa loucura do Semenyo, que do final do ano passado para cá, aumentando essas especulações e agora está praticamente por detalhes de ser anunciado no City? Será que isso ocasionou um derretimento do time? Não se sabe, mas é uma mera coincidência essa questão do Semenyo, que tem 9 gols no campeonato, e mesmo assim, pessoal, o Bournemouth lutou, porque o Arsenal abre 3-1 e o Krupp marca o 6º gol dele no campeonato numa ótima finalização no canto do goleiro Raya, e o time do Arsenal, que começou com o Madueke de titular, foi muito bem, destacou bastante, criou boas jogadas no primeiro tempo. O Noni Madueke, que tem tido pouco espaço, esteve também lesionado nessa temporada bastante, né? Ficou fora aí por algum tempo considerável do time por lesão, mas também teve seu espaço para jogar. E o único ponto negativo que eu falo é do Gyökeres, cara, porque o Gyökeres, por mais que ele tenha 5 gols na Premier League, ele é um cara que não faz, com a bola no pé, quando ele recebe, ele não consegue fazer absolutamente nada, nem um mísero pivô para dar uma aproximação para os atacantes, para tentar uma tabela, para chamar o meio-campista, fazer alguma triangulação. O Gyökeres realmente está devendo muito futebol, muito, mas ainda bem que o Arsenal não está dependendo somente dos gols dele, porque por mais que o Trossard e o Gyökeres dividem a artilharia do campeonato inglês do Arsenal com 5 gols para cada um deles, o Gyökeres, para quem esperava que ele ia chegar e realmente ser o resolvedor ali dos problemas da falta de gols de um camisa 9 do Arsenal, tá queimando a língua. Espero que ele se recupere, porque tem futebol para isso. Claro que em Portugal, como eu falei, uma liga inferior tecnicamente, ele se destaca, mas o Gyökeres, tudo que ele está tentando não está dando certo. É uma fase ruim que a gente espera que o Arsenal ali, o Arteta, junto com os jogadores, consiga manter ele focado para fazer os gols, mas realmente é uma coisa que incomoda muito ele, a gente percebe isso, né? O Gabriel Jesus tem entrado muito bem nos jogos, mais uma vez, entrou em mais uma rodada ajudando, e quem sabe há uma esperança aí até mesmo do Arteta tentar fazer alguns ajustes, mas ainda segue sendo o cara confiável do Arteta, o Vítor Gyökeres, por mais que o Arsenal, pessoal, que vence esse jogo por 3-2 e vai a 48 pontos, e na próxima rodada terá o Liverpool, clássico, lembrando que no primeiro turno foi 1-0 naquele golaço de falta do Szoboszlai, né? Então o Arsenal joga em casa contra o Liverpool, um Liverpool que vem de 2 empates, precisa se recuperar, né? Empatou com o Leeds, agora empata com o Fulham, né? O Fulham, que acaba sendo um time que rouba muitos pontos dos times lá de cima da tabela, principalmente do Big Six. Mas o Arsenal vai ter mais uma prova de fogo para vencer um clássico grande, né? Vencer um time do Big Six. Vai lá para tentar vencer o Liverpool, que vive uma instabilidade, né? Vinha de 3 vitórias seguidas, agora de 2 empates, mas vamos ver como que esse clássico aguarda. Jogo na quinta-feira, jogo às 5 horas da tarde, é o jogo que encerra a rodada, e aí na quinta-feira eu faço novamente, né? Resumo e destaque da rodada para vocês. Mas importante para o Arsenal essa vitória, porque já abre 6 pontos, já tem uma gordurinha a mais, né? Nessa rotina desvairada de início de ano na Premier League, que é muito jogo em sequência, né? Entre Natal, Ano Novo e as primeiras semanas de janeiro, né? Então o Arsenal vai ter que sobreviver aí essa rotina, e depois tem Copa da Inglaterra, Deus nos acuda mesmo, é realmente muita coisa. Liga dos Campeões voltando para a fase decisiva aí da fase de Liga, né? Tem mais 2 rodadas de fase de Liga ali na Champions, então muita coisa para se costurar, para gerenciar. Então o Arteta tem recebido boas notícias com o retorno de jogadores importantes, né, para essa rotação,
e que deixa o torcedor também bastante animado. E eu tô também, tipo, super animado com esse Arsenal. Eu acho que é um time que deu casca e vem dando respostas importantes num momento bastante crucial da temporada nessa rotina de jogos. E os Gunners vai conseguindo ter aí essa maturidade, essa leitura muito importante do Arteta de seus jogadores, sabendo escalar os jogadores. O Hincapié, por exemplo, atuou na lateral esquerda nesse jogo contra o Bournemouth, né? É o meio de campo sendo bastante costurado. O Martinelli atuando como titular, não vai ser o Trossard o tempo todo, apesar do Trossard ser o queridinho ali do Arteta para atuar. E tem sido muito bem na temporada, tem jogado bons jogos e ajudado o Arsenal a marcar gols e ganhar jogos importantes. Mas é um momento chave para os Gunners e vem correspondendo muito bem. Vamos ver agora na próxima rodada contra o Liverpool, grande clássico da 21ª rodada, como o Arsenal vai se sair jogando dentro de casa, e é um grande teste para que os Gunners consigam aí, ter uma boa caminhada rumo a esse título da Premier League, que esse museu de grandes novidades que é o Manchester United, né, do mais do mesmo, é um time que segue em profunda crise, sem competição europeia essa temporada, com futebol fraco, claro que tem vários desfalques, seja por lesão e com jogadores na Copa Africana de Nações. O elenco é curto e o Ruben Amorim novamente sendo muito criticado após mais um empate. Empate contra o Leeds United, rival muito histórico do Manchester United, jogo no Elland Road, jogo em que o Leeds United fez 1-0 no segundo tempo com Arneson, o jogador norte-americano, o ponteiro ali, o ponta de lança do Leeds United. O Matheus Cunha logo depois empatou, mas foi um jogo de oportunidades para ambos os lados. O Sonny Lemons trabalhou bastante com jogadas do Calvert-Lewin, com o Pirou também entrando, atacante holandês, artilheiro da Championship na temporada passada, mas que nessa temporada não vem jogando bem. O Calvert-Lewin literalmente deixou o Pirou no banco, e o Calvert-Lewin tem sido o grande nome desse time, né? O grande artilheiro do Leeds nesta temporada. O Matheus Cunha indo ao quarto gol dele no campeonato, e o Benjamin Chesco, meu Deus do céu. Não dá, cara. Ele perdeu 2 gols assim importantíssimos que não pode perder. O Benjamin Chesco sem confiança, um jogador caro que foi contratado do RB Leipzig, mas assim, o Chesco, pessoal, historicamente, ele não é um artilheiro nato. Na Alemanha ele não foi, né? E ele chega para o Manchester United para resolver o problema de falta de gols, e mesmo assim tem encarado problemas, e no banco de reservas o Ruben Amorim não tem o que mexer, mas o mesmo eu falo, o problema não é às vezes você substituir jogador, e sim mudar a forma do time jogar. O Ruben Amorim na coletiva foi ríspido, foi grosseiro, foi arrogante, e mais uma vez ele falou que eu não sou o técnico, eu sou o manager do Manchester United pelos próximos 1 ano e meio, e eu só saio daqui se a diretoria me demitir e buscar um outro treinador. Foi com essas palavras que o Ruben Amorim falou na coletiva, e olha, realmente é complicadíssima a situação do Manchester United, e eu volto a falar para vocês mais uma vez, é a forma do time jogar, pessoal. Eu sei o tanto que o Ruben Amorim insiste nessa tática, mas eu vou trazer aqui as aspas completas do que ele falou após o jogo, e a pressão está muito alta, e isso mostra um pouco de incompatibilidade de técnico com a diretoria do Manchester United. A crise é certa, isso é real, é imediato, e eu não sei o que vai acontecer, porque contra o Burnley, o United precisa ganhar. Porque se tropeçar contra o vice-lanterna do campeonato, aí não há motivos para sustentar o que o Ruben Amorim vem fazendo no Manchester United de trabalho de resgate, porque tem sido realmente muito complicado para um time que não disputa absolutamente nada. Foi eliminado por um time de 5ª divisão na Copa da Liga Inglesa e não muda o jeito do time jogar. Os jogadores são
sucateados em alguns setores. Eu me incomodo demais vendo isso. Linhas espaçadas, a forma como o Manchester United é agredido pela zaga é absurda. O gol que tomou do Arneson é um absurdo, porque ele recebe passes de profundidade com 3 zagueiros totalmente desarrumados, uma linha totalmente de volantes bagunçada. O Ugarte, desculpa, não tem nenhum. Ele não tem nenhuma condição para jogar no Manchester United. Para quem viu o Manchester United jogar dos tempos áureos, olha que eu acompanho o futebol inglês há muito tempo, né? Eu acompanho o futebol inglês e Manchester United desde a minha adolescência, cara. Entendeu? Eu tenho 39 anos, vou fazer 40 anos agora em fevereiro. Eu acompanho o Manchester United no mínimo com uns 13 anos de idade. E eu vi o Manchester United durante muito tempo com jogadores com know-how absurdo. E esse time, quando a gente olha no papel, cara, realmente é um time bem fraco. E o treinador, então, nem se fala, né? Olha as aspas que o Rubem Amorim falou após a coletiva, bem ríspida, bem polêmica, com áreas de prepotência com os jornalistas. Sei que meu nome não é Tuchel, não é Conte, não é Mourinho, mas sou técnico do Manchester United e vai ser assim pelos próximos 18 meses, que é o tempo que ele tem ainda de contrato. Ou até que a diretoria decida mudar. Então, esse era o meu ponto e quero terminar por aqui. Não vou me demitir, vou fazer meu trabalho até que outra pessoa venha me substituir. Essas foram as aspas na coletiva de imprensa, em que mais uma vez o Manchester United teve oportunidades e desperdiçou, mas novamente cometendo os mesmos erros. E são erros de posicionamento. Eu sei que tem vários jogadores fora, mas mesmo com os jogadores que estavam, o Manchester United oscila. E aí nós vamos à tabela de classificação para falar disso, porque na próxima rodada pega um Burnley, o Manchester United conseguiu apenas uma vitória do primeiro jogo de dezembro para cá, do dia 4 de dezembro para cá, só ganhou 2 jogos. Só ganhou 2 jogos. Vem de uma vitória, 3 empates e uma derrota nos últimos 5. Só esse recorte. Pegando o Burnley, precisa vencer, cara. Precisa vencer bem o Burnley. O Burnley não ganha de ninguém há muito tempo. Há muitas rodadas o Burnley não vence ninguém, né? É um time que é candidatíssimo sério para cair. E para não falar 100% de certeza, porque ainda tem rodadas pela frente. Mas é muito complicado. E já o Leeds United, que é um time muito valente, né? Valente demais esse time do Leeds United. O Daniel Farke faz um trabalho muito legal e sabe das limitações do time, mas o time vem sendo muito forte, vem brigando dentro de casa. O Leeds United em 20 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória e 4 empates. O Leeds não perde, né? E vem somando pontos, que é importante. Vai pegar o Newcastle na próxima rodada. Newcastle que venceu o Crystal Palace por 2-0, com o Bruno Guimarães marcando um dos gols e vai evoluindo o Newcastle. Mas o Leeds vai mantendo o objetivo, que é se manter na elite. E vai agora somar 8 pontos de diferença para o West Ham, que é o primeiro na zona de rebaixamento, 18º com 14. O West Ham teve a proeza de perder para o Wolverhampton na rodada, e realmente isso aí foi uma pá de cal para a temporada. Acho muito difícil o West Ham se salvar, mesmo com as contratações que estão fazendo aí. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso resumo. Mas, cara, precisa melhorar o Manchester United, e a pressão é absurda para o jogo contra o Burnley. Precisa ser um time melhor. E claro que vai ser com esse elenco, porque tá com ausências, vai ter que lidar com isso. O Manchester United é um time que, infelizmente, tem um treinador que não é para o clube, um treinador com uma experiência tática que parece só saber sobre essa questão tática e morre com essa convicção até o momento, e ele, cara, pode cair por causa disso, pela teimosia, pela falta de convicções. Ele só tem um plano, e esse plano é exatamente manter essa estrutura com 3-4-3
e morrer com ela e botar jogadores para adaptar na posição. É um erro, né? E é um time com vários jovens nesse elenco, né? Volto a dizer, né? O único experiente no banco é o Malásia que nem joga, o resto é tudo da base, né? O Tyler Fletcher e o Jake Fletcher, irmãos gêmeos, filho do lendário Darren Fletcher, jogam, nem sequer tem espaço. Por quê? Fica difícil, né? É uma situação bastante complicada. E o Manchester United, pessoal, sexto lugar, 31 pontos. Vamos aguardar. Ainda está em sexto, mesmo com essa loucura. Ainda tem possibilidade de brigar por competição europeia, por Liga dos Campeões, mesmo sendo esse desastre no campeonato em termos de rendimento, em termos de futebol jogado. É muito fraco. E é claro que isso vai sobrar realmente em algum momento. De olho na quinta-feira, porque, olha, um tropeço pode deixar a situação do nosso querido Rubem Amorim bastante complicada. Vai ficar bem difícil para ele se manter no cargo. E olha, o Manchester United precisa se acordar para a vida. E olha que vai pegar o Brighton na primeira rodada da Copa da Inglaterra. Aí, meu amigo, realmente vai ser um negócio bastante difícil de engolir para a permanência dele. Mas vamos aguardar. Agora, pessoal, vamos falar de Liverpool e Fulham e Liverpool 2-2, jogo importante da rodada. Vem comigo para a gente falar um pouquinho sobre os Reds, que deixou escapar uma vitória praticamente certa no Craven. Pois é, pessoal, o Liverpool deixou escapar uma vitória praticamente certa no Craven Cottage nesse domingo pela 20ª rodada da Premier League, 2-2, um jogo bastante movimentado, com o Harry Wilson, ex-Liverpool, além do ex-imperando, marcando o primeiro gol, que teve ali a checagem do VAR, né? Um gol importante, sexto gol do Harry Wilson na temporada de Premier League, né? O Harry Wilson, galês, jogando muito bem, inclusive uma peça importante para a seleção do país de Gales. Depois tivemos o Florian Wirtz empatando no segundo tempo, outra checagem de VAR, e o Florian Wirtz marcando o seu segundo gol em 3 jogos. Aos pouquinhos o Wirtz vai ganhando aí seu espaço, ainda mais na ausência do Salah, que está lá focado na Copa Africana de Nações, e o Arne Slot, que vai ajeitando esse time do Liverpool, mas que vem de 2 empates. Vem de um 0-0 bem fraco contra o Leeds, e esse empate que deixou escapar. E aí, pessoal, o jogo teve muita coisa legal, porque tanto o Fulham criou, como o Liverpool também teve oportunidades, teve bola na trave do Gakpo atuando como centroavante, depois um momento com a entrada do Chiesa, ele acabou atuando pela esquerda, e aí que ele faz o gol nos acréscimos, aos 49, né? O Gakpo fazendo o gol ali nos acréscimos, mas não tão jovem, tá? Eu achava que ele era jovem, mas o Harrison Reed, aos 52, aí ele ficou livre de fora da área, né? Numa jogada de lateral, né? Uma jogada lateral do Kelvin, ex-Palmeiras, que toca para ele, ele acerta um chute maravilhoso. Ele foi muito feliz na finalização, a bola morreu no ângulo do Alisson, um dos gols mais bonitos aí desse início de ano pro Harrison Reed. 30 anos, você olha para ele, não parece ser tão ter 30 anos, o cara é jovem e pouco utilizado, né? Um jogador de elenco, né? Um jogador de rotação de plantel, né? E faz esse golaço e outra vez fica aquela questão, né? O Liverpool teve a oportunidade de ampliar, né? Teve uma McAllister metendo bola na trave, teve Szoboszlai criando, e o Liverpool deixa escapar 3 pontos importantes para se manter ali na cola do Aston Villa, mas mesmo assim mantém a 4ª colocação, mas terá um clássico com o Arsenal na próxima rodada, né? E o Liverpool com desfalque, o Ekitike não jogou, sentiu uma lesão e não jogou. Fez falta o Ekitike, porque o Gakpo acabou atuando como centroavante e não é a dele, né? Por mais que ele seja um cara alto, mas ele tem muito mais know-how para atuar pela ponta, né? Porque ele se movimenta bastante. Ele não é um centroavante com essa leitura de fazer pivô e tudo mais. Ele é um cara que atua mesmo pelo lado esquerdo do campo, né? E foi dali que ele teve a felicidade de fazer o gol dele, né?
O Gakpo que perdeu oportunidades, mas conseguiu, né, fazer os gols. E o Liverpool com desfalques, evidentemente, né, mas a defesa do Liverpool marcando toca de novo, né? O Van Dijk dando condição para o gol do Harry Wilson. Não é uma boa temporada na defesa do Liverpool, aliás, é realmente uma coisa que a gente precisa falar bastante, porque o Liverpool até o momento sofreu 28 gols no campeonato, fez 32, né? É o quarto empate do Liverpool, 10 vitórias e 6 derrotas, 34 pontos. Pega o Arsenal na próxima rodada e o Fulham pega o Chelsea. O Fulham, 11º colocado com 28 pontos, tem 8 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Boa campanha do Marco Silva, que fez esse time competir e acabar com os rumores que seria uma temporada do Fulham que vai brigar para não cair. E tudo parecia que no começo da temporada ia ser isso, né? Mas foi se apresentando outros cenários e o Fulham foi se tornando um time bastante brigador. Dentro de casa, um time difícil de ser batido. E graças também ao Harry Wilson, que faz uma grande temporada, o artilheiro do Fulham no campeonato. E assim, o Arnizotti precisa dar mais espaço pro Chiesa jogar, tá? Porque o Chiesa entra, põe fogo no jogo, cara. É loucura. E na falta de um centroavante, já que não vai ter o Isaac pro resto da temporada, o Ekitike fora, eu acho que vale a pena você testar alguns nomes. Eu acho que o Chiesa pode ser uma saída contra o Arsenal. E já teve o Ingo Moura jogando contra o Leeds em algum momento ali do jogo, mas é muito jovem, né? É um time do Liverpool que está tentando se acertar com o meio de campo, sem o Gravenberch, o Soboslai e também o McAllister. Sem o Salah, não sabemos até quando, porque tem aí a Copa Africana de Nações na fase de oitavas de final. Mas é um Liverpool que não perde, pelo menos. Não perde. Mas o empate no Craven Cottage teve ar de derrota, né? Teve um gostinho de derrota, porque consegue fazer o gol no final, onde era muito característico no começo de temporada. O Liverpool conseguiu algumas vitórias assim no apagar das luzes, né? E dessa vez acabou sendo punhalado pelo mesmo gosto, né? Faz gol no final, mas acaba tomando agora. Então o feitiço virando contra o feiticeiro ali no slot time, né? Que ficaram brincando por conta do Fergie time, né? Durante os tempos do Alex Ferguson, que o Manchester United sempre conquistava vitórias nos acréscimos ali sob o comando do lendário Sir Alex Ferguson. Mas o Liverpool, com essa situação, tá a 8 pontos do Aston Villa, tá bem atrás ainda, então vai precisar remar. E com certeza nesse clássico contra o Arsenal é importante pontuar, e aí vai ser bem legal, que vai ser um termômetro, né? Porque se vencer, bota de novo fogo em tudo na parte de cima da tabela. O City pode se aproximar, vencer no seu jogo, evidentemente, né? O Aston Villa também, o Liverpool se consolidando nessa quarta colocação e se descolando ali um pouco do Chelsea, né? Que terá o Fulham pela frente, e até mesmo ali o Manchester United, né? Que tá na sexta colocação, mas que não vem jogando bem, né? Mas importante, né? O resultado pro Fulham, esse ponto muito, muito precioso aí para se manter ali no meio da tabela, e o Liverpool lamenta, né? Mas vai ter que agora recuperar esses pontos e um grande clássico contra o Arsenal na próxima rodada. Vamos falar de Aston Villa. Passando pelo Aston Villa, a gente fala sobre os demais resultados aqui no nosso diário aqui da Premier League, nosso resumo da 20ª rodada, beleza? Bora lá. O Aston Villa, né, pessoal? Bora falar um pouquinho do Villa, que é a sensação do campeonato, né? 42 pontos no campeonato, veio dessa derrota sofrida, né, doída, né, contra o Arsenal por 4-1, mas conseguiu se recuperar muito bem diante um frágil Nottingham Forest, que também está numa sequência dura de derrotas e também vai tendo essa realidade de brigar para não cair, né? O trabalho do Sandite até o momento de vitórias, derrotas mais baixos do que altos, mas muito pelo péssimo planejamento que o time do Forest fez para a temporada, demissão do Nuno Espírito Santo, contratação do Postecoglou, que deixou a situação ainda pior, e agora o Sandite tentando recuperar um pouco a situação do Nottingham Forest, que perde de uma forma bastante categórica. O Aston Villa marcando gols com o Ollie Watkins,
Muito bem, hein? Muito bem. Tá se recuperando o Ollie Watkins, tá? Tá tendo uma melhora aí no seu scout, né? O Ollie Watkins indo a 6 gols no campeonato. O John McGinn marcou 2 gols, 3 gols para ele no campeonato. E aí vai as curiosidades. O John McGinn marcou 2 gols nesse jogo contra o Nottingham Forest. Pela primeira vez, ele marca 2 gols numa partida oficial de Premier League na carreira, em 311 jogos em todas as competições pelo Aston Villa. E olha, outro cara que foi destaque, que merece ser muito falado, é o Tielemans. O Tielemans está fazendo uma grande temporada. É o cara que se destaca pelo que faz em campo e, ao mesmo tempo, não se destaca pelas principais estatísticas, né? Gols, assistências e tudo mais. Mas olha só essa situação aqui do Tielemans. Ele fez 32 passes que quebraram linhas defensivas contra o Nottingham Forest. Esse é o maior número de passes decisivos por um jogador em uma partida oficial de Premier League na temporada 25-26. O belga está jogando muito bem, né? Tem o Camará, tem o Onaná, tem outros grandes nomes desse time do Aston Villa, e o Aston Villa faz sim uma grande temporada, uma derrota nos últimos 13 jogos, são 12 vitórias e uma derrota, e sendo um time bastante agressivo. Por que eu falo isso? Porque o Ollie Watkins acordou para a vida, né? Eu falei que ele fez 6 gols, mas na verdade são 7. É o mesmo número do Morgan Rogers. São os principais artilheiros do campeonato inglês com a camisa do Aston Villa. E o Ollie Watkins vai voltando a fazer paz com as redes entre a reta final do ano passado e o início desse ano. E é um jogador importantíssimo para esse time do Aston Villa. E o Aston Villa precisa muito dos dois para seguir em frente fazendo grandes jogos, assim como o Daniel Malen. O Sancho entrou também, fez a sua participação. O Buendia tem jogado muito bem também. É um time muito interessante de ver jogar e, claro, muito bem treinado pelo Unai Emery e, claro, importantíssimo, né? Para manter esse foco, né? Recuperou bem com vitória depois desse tropeço bastante dolorido contra o Arsenal no Emirates. E agora o Aston Villa vai pegar o Crystal Palace, que vive um inferno astral, não ganha 5 jogos, caiu para a 14ª colocação, estava ali entre 7º e 8º colocado algumas rodadas atrás. O time do Oliver Glasner realmente dando umas titubeadas, apesar de ter contratado o Brennan Johnson agora no mercado, né? A primeira grande contratação da janela inglesa é a saída do Brennan Johnson para o time do Crystal Palace por 33 milhões de libras, né? E é um fator interessante, um jogador que fez o gol do título da Europa League com o Tottenham contra o Manchester United na temporada passada. Agora o Brennan Johnson, que perdeu espaço com o Thomas Frank, vai tentar recuperar agora seu bom futebol lá no Crystal Palace, mas não vem bem, perdeu para o Newcastle por 2-0 na rodada, né? O Newcastle que conseguiu inclusive fazer um bom jogo, né, contra o time do Crystal Palace, com Bruno Guimarães e Malik Thiaw marcando os gols. Então, bem interessante esse resultado para o Newcastle. Bruno Guimarães, inclusive, igualando o melhor número de gol dele na Premier League. Ele vai a 7 gols também no campeonato, iguala o seu recorde de gols em uma única temporada. O Bruno Guimarães, que marcou 7 em 19 nessa temporada. Então tem tudo para fazer a melhor temporada da carreira dele na Premier League. Está vivendo um grande momento o Bruno Guimarães lá no Newcastle, né? Uma coisa importante para a gente falar aqui sobre os Magpies: pela primeira vez na temporada acima do top 10. É o 9º colocado com 29 pontos, vem de 2 vitórias importantes, terá o Leeds United pela frente, jogo importante para o Newcastle. Já o Crystal Palace, 14º com 27, pega justamente o Aston Villa. Olha que legal. O Aston Villa, que vive um grande momento, como eu disse. Tá ali na 3ª colocação e tem tudo para se manter lá, tá? Porque tá jogando um futebol bem interessante. É um time que tá mostrando bons sinais aí, né? Para se manter, né? Uma regularidade muito bacana para a temporada. Aston Villa, que contratou um jogador do Grêmio, tá? Eu vou até falar para vocês, né? O Aston Villa, ele anunciou o Alisson, né? Jogador do Grêmio, foi já apresentado, já assinou contrato. É um jogador que
Não sei se vai entrar de vez aí no time, né? É, mas vamos ver como vai ser a entrada aí do brasileiro, mas é uma peça importante para esse time do Aston Villa para a sequência da temporada. O Aston Villa que está fazendo poucas contratações por conta do fair play financeiro, vem fazendo um grande papel na temporada. Ó, vamos falar das curtinhas dos outros jogos rapidinho para a gente encerrar e falar sobre a próxima rodada. Então se liga porque agora vamos falar de West Ham, de Wolverhampton, de Brighton e de Tottenham, né? Vou deixar também o Tottenham porque precisamos falar do Tottenham, apesar de ser mais do mesmo, porque o Tottenham realmente não agrada os seus torcedores. Vamos falar do Tottenham também. Antes de falar do Tottenham, eu preciso falar do Brentford, que merece mais destaque do que propriamente o modorrento Tottenham, com todo respeito, mas o Tottenham faz uma temporada muito ruim, né? Empatou, né, com o Sunderland, outro jogo abaixo dos Spurs. Mas o Brentford fez 4-2 no Everton fora de casa, o Igor Thiago marcando 3 vezes. Eu fiz um vídeo sobre o destaque da rodada, falando bastante do Igor Thiago. 14 gols para ele. Ele está a 1 gol de igualar o recorde do Firmino e do Gabriel Martinelli, que terminaram temporadas da Premier League com 15 gols e foi o maior número de gols de um brasileiro numa única temporada da Premier League. E o Igor Thiago, cria da base do Cruzeiro, jogando muito bem no Clube Bruges, sendo artilheiro por lá, não fez uma temporada boa passada com o Brentford, porque ficou grande parte da temporada lesionado, e agora vem dando a volta por cima, e o Brentford não sente falta do Mbeumo, não sente falta do Issa, porque Igor Thiago está fazendo uma grande temporada, e o Brentford é o 7º colocado. Ó, aplausos para o estreante Keith Andrews como treinador principal do time do Brentford, primeiro ano como treinador principal, primeira experiência dele, 7ª colocação para o Brentford, 9 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, está invicto a 5 rodadas. Tá muito bem. E o Igor Thiago mais bem ainda, porque merece ser lembrado, hein? O Ancelotti, fique ligado, hein? Merece ser testado aí nos amistosos finais antes da Copa. O Igor Thiago tem feito um grande campeonato inglês. Um jogador de muita leitura, um jogador que sabe finalizar gol, é um jogador que pouco desperdiça as oportunidades que aparecem para ele em situações reais de gol, de muito posicionamento, de muita movimentação meu, é um cara que faz pivô, que faz o time jogar, realmente está muito bacana. E o Brentford venceu o Everton que caiu com a derrota, 28 pontos para o Everton, pega o Wolverhampton, tem a obrigação de ganhar do Wolves, né? O Wolves, apesar que está agora feliz por ter vencido o West Ham, né? Por 3-0 ainda, né? Uma vitória maiúscula do Wolverhampton, primeira vitória do Wolverhampton no campeonato. O Everton encara o Wolves e o Brentford vai encarar o Sunderland, que é o rei dos empates, né? O Sunderland foi a 9 empates no campeonato e mantém-se ali entre os 10 primeiros. É o 8º com 30 pontos, mas é de 4 empates seguidos. O time do Sunderland. E vamos ver, vai ser um duelo entre 7º e 8º colocado, muito interessante no meio de semana esse jogo para a gente ficar de olho em tudo que vai rolar na Premier League. Aliás, essa semana vai ser super corrida, claro, porque início de ano, né? Todo mundo voltando aos trabalhos, eu também tentando conciliar aqui com o canal para fazer esses resumos legais para vocês ficarem por dentro de tudo. Mas, cara, agora falando do Tottenham, que na próxima rodada pega o Bournemouth, né? Bournemouth 15º colocado, né? O Tottenham 13º com 27 pontos, são 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. O trabalho é fraco. O trabalho do Thomas Frank é fraco e o pior, perdeu o cu dos lesionados nesse jogo contra o Sunderland e o time abriu o placar num gol de escanteio, né? Um gol do Ben Davies, experientíssimo já o Ben Davies, né? Jogador já velho de guerra já do Tottenham. E o Broby empatou num belo gol, hein? Bonito o gol dele, hein? Tapa no ângulo do goleiro Vicário aos 35 do segundo tempo. O Xhaka, mais uma vez, fazendo uma boa partida com o Sunderland. Aliás, é uma das melhores contratações da Premier League nessa temporada. O Granit Xhaka, com 33 para 34 anos, o suíço que jogou muito bem no Arsenal, né, na época do Vacas Magras do Arsenal, evidentemente, mas ele foi muito bem. É um jogador muito legal de ver. É um cara, eu acho ele muito subestimado. Eu acho ele um bom jogador, o Granit Xhaka.
Eu acho ele um muito bom jogador. E ele tem provado isso e colocando o Sunderland numa situação interessante, né? Na oitava colocação. Mas valeu pela luta. O Sunderland em nenhum momento desistiu do jogo, mesmo atrás do marcador durante grande parte do jogo. E o Tottenham, mais uma vez, né? Sendo Tottenham, né? Desperdiçando oportunidades, um futebol modorrento, deixando a sua torcida chateada. O Tottenham merece mais do que isso, pessoal, pelo investimento que foi feito. E eu achava que o Thomas Frank ia ser o cara, meu, para dar essa virada de chave desse time do Tottenham, né? Por mais que tenha terminado a temporada passada com o título da Europa League, numa final bem ruim, a temporada foi muito fraca, né? O Tottenham foi o último time fora da zona de rebaixamento, foi 17º lugar, né? E você olha para essa temporada, o time está na segunda metade da tabela. É muito pouco para esse Tottenham, que teve boas contratações, investiu, trouxe peças. Claro que sente falta do Kulusevski, claro que sente falta do Madison, né? Mas, cara, o time tá aí, cara. A espinha dorsal desse time tá aí. Solanke tá muito tempo parado, né? Uma lesão séria do Solanke. A gente não sabe o que vai virar, né? E eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, né? O quanto esse Tottenham vai evoluir na segunda metade da temporada. Tem a Liga dos Campeões ainda pela frente para lutar aí por classificação, né? Eu acho que tem time para isso, cara, mas tem que melhorar o rendimento em campo, melhorar o aproveitamento, melhorar o futebol. Acho que o time às vezes fica muito desligado, o time tem muitos altos e baixos. Vamos ver como vai ser, cara, porque é mais ou menos falando do Tottenham, apesar de ter encerrado um longo tabu sem títulos na temporada passada. Agora, o Wolverhampton, pessoal, ó, venceu com autoridade o West Ham com o John Arias, com o Ri Chang-hyun, né, o sul-coreano, dando assistência também para o gol do Mané. 3-0 com 3 gols no primeiro tempo, literalmente um tapa na cara do time do West Ham, que está contratando o Tati Castellanos da Lazio, o argentino, e também está contratando o brasileiro Pablo, do Gil Vicente de Portugal, cria da base do Fluminense. O time do West Ham está desesperado no mercado para contratar jogadores, e o próximo da lista, quem sabe, é o Adama Traoré, jogador que está no Fulham, mas que não tem sido muito aproveitado pelo Marco Silva lá. Cara, é uma derrota para que realmente escancara a realidade do West Ham. O West Ham, poucos anos atrás, ganhou a Europa League com o David Moyes, cara. E desde então é queda livre, né? O West Ham não teve o Lucas Paquetá nesse jogo. O Wolverhampton luta com as armas que tem, né? O Robbie Edwards vai tentando fazer de tudo para esse time conseguir resultados. E eu acho que para o Wolverhampton jogo a jogo, tem 6 pontos, está lá na lanterna, né? É um time que na próxima rodada terá o Everton. O West Ham terá o Nottingham Forest, cara. Esse duelo é briga de foice, cara, porque quem vencer vai ganhar um pouco mais de ânimo, porque o West Ham tem 14 pontos, o Nottingham Forest tem 18. Pro West Ham é jogo da vida, cara, para encostar no Nottingham Forest e pressionar e deixar realmente o Nottingham Forest contra as cordas, tá? Porque é outro time que também, nossa senhora, né? O Calimuendo, que foi contratado do futebol francês, já tá indo embora emprestado porque não virou. E o West Ham desesperado para trazer soluções para o ataque. O Füllkrug foi negociado para o Milan por empréstimo, né? Também não deu nada certo. Foram 29 jogos em um ano e meio, 3 gols marcados. O Füllkrug que ganhou um hype absurdo no Borussia Dortmund, na seleção da Alemanha, na última Eurocopa, e na Inglaterra foi uma lástima, né? Mas não é um jogador com característica de Premier League. Ele ia sofrer mesmo, porque é um centroavante muito, muito, muito fixo, né? E não tem tanto atributo, ia sofrer muito com o dinamismo que é o futebol inglês. Mas o West Ham peca por contratações erradas no último ano, essa administração que não sabe o que quer do clube, e a torcida está enfurecida da vida com essa administração, com essa negligência da administração do West Ham. Eu acho que vale falar um vídeo sobre isso, né? Time tradicional e que pode voltar
a segunda divisão depois de 15 anos, quase 15 anos, né? Foi no começo da década que o West Ham caiu, década passada que o West Ham caiu, né? Não vou lembrar de cabeça, mas é complicado, né? Vamos ver. E para a gente encerrar, Brighton 2-0 no Burnley, fez o dever de casa, com a volta de Pascal Gross, que jogou de 2017 até 2024 com o time do Brighton, né? Jogou por 7 temporadas, ídolo do Brighton, 34 anos, não deu muito certo no Borussia, voltando agora para o Brighton. Mais uma solução legal para o meio de campo do Brighton, uma experiência para esse time muito jovem. Gol de Rutter e de Ayari, né? Pro Brighton nesse jogo contra o Burnley. O Burnley que já tem acho que 12 derrotas seguidas, tá uma lástima também. Sofreu demais o Burnley, que na próxima rodada vai encarar o Manchester United e o time do Brighton vai receber o Manchester City. Duelo interessante aí pro Brighton contra o Manchester City. O Brighton que nesse momento está na 10ª colocação com 28 pontos, 7 empates, 7 vitórias e 6 derrotas, pessoal. É isso. Falamos bastante coisa e agora para a gente encerrar, vamos falar da próxima rodada. Vamos para a 21ª rodada, que começa na próxima terça-feira, com os seguintes jogos para a gente encerrar. E eu agradeço demais você estar aqui comigo, acompanhando aqui esse conteúdo. Ele é longo, mas vale a pena. Vale a pena. Pô, eu leio, eu estudo, eu anoto, eu faço um monte de coisa aqui para a gente trazer tudo e as melhores informações e todas as análises. Vamos agora para a rodada 21, que começa na terça-feira, dia 6, justamente com o duelo importante na parte de baixo da tabela entre West Ham e Nottingham Forest no Estádio Olímpico de Londres, 5 da tarde. Na quarta-feira, teremos 8 jogos e um monte de jogo às 4h30. Começando com Bournemouth e Tottenham, Brentford e Sunderland, Crystal Palace e Aston Villa, Everton e Wolverhampton, Fulham e Chelsea e Manchester City e Brighton. Às 5h15 temos Burnley e Manchester United e Newcastle e Leeds United. E na quinta-feira, no dia 8 de janeiro, temos o clássico entre Arsenal e Liverpool, pessoal. Esses são os jogos da 21ª rodada. E eu fico por aqui. Vou encerrando aqui o nosso resumo com muita coisa, com muita informação. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto na quinta-feira com mais um resumo da rodada. Então eu peço que você dê o seu like, dê essa força para mim no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e, claro, cada vez mais interaja aqui no canal para a gente crescer cada vez mais. E eu volto em breve com mais informação aqui na nossa família Expresso Premier League, beleza? Eu vou ficando por aqui, um ótimo resto de final de semana, uma ótima semana para vocês e até o próximo conteúdo. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.